16º dia do nosso desafio de 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida. Nesse desafio de 100 dias que eu me propus a fazer e te convido também para seguir firme nesses 100 dias, é pra gente, através da oração, através de praticar a presença, através de estabelecer esse momento diário de oração, de conexão com o Senhor, conseguir orar pelo rompimento de todos os nossos planos. Aqui nesse livro, o autor, Edno Mello, nos promete que ao final desses 100 dias, você experimentará um alavancamento nos seus empreendimentos, ministério, em seus sonhos e no plano de Deus para a sua vida, como resultado da prática diária da oração e dos princípios bíblicos. Criar uma nova sementeira e alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida financeira. Bom, eu já contei para vocês que minha vida se transformou depois que eu comecei a ler a Bíblia como um livro de verdades para a minha vida. Eu não comecei a ler apenas como uma frase solta ou como se fosse coisas que aconteciam só com as outras pessoas. Eu comecei a tomar para mim. Então todo versículo que mexe muito comigo e que me chama a ter um pensamento diferente, que me convida a ser uma pessoa melhor, eu tomo para mim. E a partir do momento em que eu tomo para mim, eu decido agir dessa forma, eu decido confiar nessa palavra, a minha vida também se transforma e tem se transformado poderosa e maravilhosamente bem. E nesse 16º dia, a palavra é: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito aliança contigo. Êxodo 34, 27. Olha a importância da escrita. Olha o quanto é importante a gente perceber o teor também daquilo que a gente escreve. E perceber que aquilo que a gente escreve, mas também aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, tem uma aliança feita ali com o Senhor. Então vamos ter esse cuidado e esse amor ao escrever. Vou repetir. Escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo. Hoje nós vamos aprender a fazer essa aliança com o Senhor. Nós vamos escrever as nossas palavras em forma de estipular, estabelecer os nossos alvos e orar por eles. E o título de hoje é: estabeleça uma rota em sua rotina diária rumo aos seus alvos. Conta-se que Andrew Carnegie pagava Charles Schwab $1 milhão por ano por causa das suas habilidades pessoais. John Maxwell conta que Schwab, porém, procurou o consultor Ivy Lee, porque queria aprimorar a produtividade de sua empresa quando foi presidente da Bentley Steel no início do século XX. Sabemos o que devemos fazer, explicou Schwab. Agora, se você puder nos mostrar um modo melhor de fazê-lo, eu o ouvirei e pagarei qualquer valor razoável. Lee se propôs a ajudá-lo e disse que isso tomaria apenas 20 minutos do seu tempo. Entregou a Schwab uma folha de papel em branco e disse: escreva as 6 coisas mais importantes que você terá de fazer amanhã. Schwab concordou. Agora, enumere na ordem de importância para você. Quando Schwab terminou, Lee continuou. Agora, coloque o papel no bolso. A primeira coisa que você fará amanhã será ler o item número 1. Trabalhe nele, não pare até que tenha terminado. Então, faça o mesmo com o item seguinte, depois os demais. Em poucas semanas, Schwab enviou ali um cheque de $25 mil com uma carta que dizia que aquela tinha sido a lição mais lucrativa que aprendera. A Bentley Steel se tornou a maior produtora independente de aço daquela época. O segredo do seu sucesso é determinado por uma agenda diária, diz John Maxwell. Mark Twain escreveu: o segredo de começar está em repartir as suas tarefas complexas, esmagadoras, em tarefas pequenas e administráveis, e então começar pela primeira. O segredo está, então, nesse estabelecer. A gente aprender a escrever, visualizar e se organizar para executar. Muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba se embolando em tantas tarefas, não é? Tem mulheres, então, a gente tem essa coisa de começa a fazer uma coisa, passa para outra, porque são tantas coisas que a gente quer resolver um pouquinho de cada vez de tudo. Esse dia 16 nos propõe essa maior reorganização, essa forma diferente de lidar e fazer as coisas.
Eu vou deixar descrito aqui nos comentários o passo a passo que está nos pedindo hoje, de escrever, de priorizar e agir até resolver, agir até fazer. É dessa forma que nós vamos estabelecer essa rotina diária rumo aos nossos alvos. É dessa forma onde a gente vai ter na mente aquilo que a gente precisa fazer. Então, hoje nós vamos anotar tudo aquilo que a gente precisa fazer amanhã. E seguindo uma ordem de prioridades, a gente vai começar a agir por isso. Mas a gente não vai agir sozinho, a gente vai pedir, claro, e sempre a ajuda de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, para que você consiga fazer essa atividade que eu tenho certeza que todo romper, ele começa pela ação. Eu vi uma frase tão bonita esses dias que falava assim, que Deus precisa da nossa ação aqui na Terra para que Ele possa fazer a obra dele. Então é a nossa ação centrada, a nossa ação sábia, com sabedoria, com inteligência, com foco, é que vai garantir o nosso rompimento. As bênçãos de Deus já estão sobre nós. Mas eu falo que são essas pequenas ações diárias que vão nos garantir que a gente fique ali debaixo das asas dele. Não adianta a gente pedir para Deus e não fazer a nossa parte, né? E a gente está aqui aprendendo a fazer uma parte realmente direcionada, realmente centrada, realmente estudada e com foco e planejamento. O nosso rompimento, ele vai vir através dessa oração, através das mãos poderosas do Senhor, através das bênçãos maravilhosas que Ele já tem para a nossa vida. Mas vai vir também em forma dessa transformação pessoal, que nos pede essa organização maior, que nos pede essa confiança maior e principalmente essa ação, essa execução. Lembrando que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens. E a minha oração de hoje será essa. Nós vamos escrever nossos planos. Nós vamos colocar na mão do Senhor e pedir para que Ele nos capacite para realizar tudo aquilo que a gente precisa realizar. É dessa forma que nós vamos romper, é dessa forma que nós vamos vencer. Que sua noite seja abençoada. Que no seu momento de oração você consiga entregar o seu coração nesse papel, colocar seus alvos, colocar as suas metas, e a partir do momento em que você faz isso, as bênçãos de Deus você começa a sentir. Não só as bênçãos já estão sobre nós, mas a gente começa a sentir um vigor maior para realizar. Um direcionamento melhor para realizar. E quando se fala em romper, a gente está falando disso. Nós vamos descobrir em nós mesmos uma forma que até então a gente não conhecia. Uma força, uma forma de fazer, uma inteligência que a gente até então não tem. E é nesse romper que todas as nossas ações vão ser direcionadas para a gente conquistar, no final desses 100 dias, tudo aquilo que a gente precisa. Assim será, na minha e na sua vida. Bora fazer nossa atividade, bora continuar com as nossas orações, bora viver essa plenitude que o Senhor tem pra gente através das nossas ações. Não se esqueça, você é templo do Espírito Santo aqui nessa terra e Deus te chama para agir. E hoje nós vamos agir. Hoje e todos os dias. Bora pro dia 17. Vejo vocês amanhã.